Em um mundo onde as decisões do dia a dia podem ser difíceis e cheias de incertezas, muitos se perguntam como podem caminhar com mais confiança, sabendo que estão no caminho certo. A resposta, muitas vezes, não é simples, mas é clara: deixar o Espírito Santo guiar cada passo que damos. Muitas vezes, o que precisamos para encontrar direção é apenas parar, ouvir e confiar. Mas, antes de falarmos sobre como podemos permitir que o Espírito Santo nos guie, vamos entender a importância de ser conduzido por ele em cada área de nossa vida. Desde os detalhes pequenos até as grandes decisões, o Espírito Santo deseja ser nossa bússola, nossa guia e nossa força. Em primeiro lugar, é essencial reconhecermos que o Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma ideia abstrata. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que vive e habita em nós. Quando aceitamos a Cristo em nossa vida, o Espírito Santo vem morar em nosso coração, pronto para nos conduzir por todo o caminho da vida. Sua presença nos guia em nossas decisões diárias e nos dá sabedoria para caminhar de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, a direção do Espírito Santo pode vir de formas sutis: um sentimento de paz, uma inspiração repentina, uma convicção interna ou uma sensação de desconforto quando estamos no caminho errado. Essas são formas pelas quais ele fala conosco, nos guiando por onde devemos ir. Contudo, muitas vezes, estamos tão imersos em nossas próprias preocupações e ansiedades que não conseguimos discernir sua voz. Às vezes, a vida parece tão barulhenta, tão cheia de ruídos e distrações, que podemos facilmente ignorar o que o Espírito está nos dizendo. Por isso, é fundamental que nos disponhamos a escutá-lo e a sermos sensíveis à sua direção. Isso requer uma postura de humildade e de submissão à vontade de Deus. Precisamos abrir espaço para que Ele fale conosco. A oração e a leitura da Bíblia são fundamentais para desenvolver essa sensibilidade ao Espírito. Quando nos conectamos com Deus por meio de Sua palavra e de um tempo de oração sincera, começamos a ouvir a voz do Espírito com mais clareza. Mas, o que significa, na prática, deixar o Espírito Santo guiar cada passo que damos? Isso significa que devemos submeter todas as nossas decisões, sejam grandes ou pequenas, à sua orientação. Em nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em nossas finanças e até em nossos hobbies, podemos buscar a direção do Espírito Santo. Ele deseja nos guiar em tudo o que fazemos. Deixe-me compartilhar algumas histórias que exemplificam como o Espírito Santo pode atuar de forma direta em nossas vidas. Imagine, por exemplo, uma mulher que, após um longo dia de trabalho, sente-se chamada a orar por alguém que ela não conhece bem. Essa pessoa, por sua vez, está atravessando um momento de crise emocional. Naquele momento, ela recebe palavras de conforto e apoio. Sem saber, a mulher estava sendo guiada pelo Espírito Santo para ajudar alguém em necessidade. Ou imagine um jovem que estava em uma encruzilhada em sua vida profissional, com várias opções diante de si, mas sem saber qual caminho seguir. Ele, então, decide se voltar para Deus em oração. Durante sua oração, sente uma paz imensa ao tomar a decisão de seguir um caminho aparentemente arriscado, mas que, mais tarde, revelaria ser a melhor escolha de sua vida. O Espírito Santo guiou aquele jovem por meio da paz que excede todo entendimento. Esses testemunhos mostram que o Espírito Santo age de maneira muito pessoal, adaptando-se às necessidades e circunstâncias de cada um. Ele é um guia fiel, que nunca nos deixará desamparados. Quando permitimos que Ele seja o centro de nossas decisões, começamos a ver frutos em nossa vida que antes pareciam distantes ou inalcançáveis. A paz, a sabedoria, a proteção divina e as bênçãos começam a fluir em direção àqueles que se rendem a Ele. Para viver de acordo com essa direção divina, precisamos aprender a discernir a vontade de Deus. Esse discernimento vem com prática. No início, podemos não saber exatamente qual é a direção certa, mas, à medida que crescemos na fé e na intimidade com o Espírito Santo, nossa capacidade de perceber sua voz aumenta. Ele nos dá discernimento para saber o que é bom e o que não é, o que vem de Deus e o que vem do mundo. Esse discernimento é um presente do Espírito Santo para todos aqueles que buscam sinceramente andar nos caminhos de Deus. A chave para isso é a oração. A oração nos aproxima de Deus, nos ajuda a desenvolver uma relação mais profunda com Ele e abre o nosso coração para ouvir sua voz. Quando oramos, estamos dizendo:
eu confio em Ti, Senhor, e entrego a minha vida a Ti. Guia-me pelos Teus caminhos, e não pelos meus próprios. Cada oração sincera, cada momento de entrega, é uma oportunidade para o Espírito Santo fazer sua obra em nós. À medida que aprendemos a escutar mais e a confiar na direção do Espírito, começamos a experimentar uma paz que vai além da compreensão humana. Essa paz não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas da certeza de que estamos sendo guiados por Deus. E, mesmo que as coisas ao nosso redor pareçam incertas ou difíceis, sabemos que, quando seguimos a direção de Deus, Ele sempre estará conosco. Agora, é importante lembrar que a direção do Espírito Santo nem sempre será uma resposta imediata e clara para todas as nossas dúvidas. Às vezes, Ele nos guia devagar, ensinando-nos a confiar em seu tempo perfeito. Outros momentos, Ele pode pedir que tomemos passos de fé, mesmo sem ver o quadro completo. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo sempre nos guiará de maneira fiel, e com Ele, nunca estaremos perdidos. Cada passo que damos em fé nos leva para mais perto do plano perfeito de Deus para nossas vidas. E mesmo quando falhamos ou tomamos um caminho errado, o Espírito Santo é fiel para nos corrigir e nos trazer de volta ao caminho certo. Agora, gostaria de encerrar este estudo com um momento de oração profunda. Convido você a, assim como eu, colocar a sua confiança no Espírito Santo. Ele está pronto para guiá-lo em cada passo, em cada decisão. Mas precisamos entregar o controle, precisamos nos render e confiar totalmente em sua direção. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, nos colocamos diante de Ti agora, com o coração rendido, com a alma quebrantada e com o espírito aberto à Tua presença. Depois de tudo que ouvimos, aprendemos e refletimos, chegamos até aqui com uma única certeza. Nós não queremos mais caminhar pelas nossas próprias forças, não queremos mais decidir com base apenas na nossa lógica ou nos nossos sentimentos. Nós queremos ser guiados por Ti. Queremos que o Teu Espírito Santo tome o controle de cada passo, de cada pensamento, de cada escolha que fizermos a partir de hoje. Espírito Santo, nós Te reconhecemos como nosso Consolador, como aquele que habita em nós, como aquele que nos foi enviado pelo Pai para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar tudo o que Jesus disse. Te reconhecemos como nosso guia, como o sopro que nos conduz em meio à escuridão, como a voz que sussurra a direção no meio da confusão. E nesse momento, com sinceridade, com humildade e com temor, nós Te convidamos a governar completamente sobre nós. Toma a direção da nossa vida, Senhor. Assume o volante. Se algum de nós ainda tenta controlar os caminhos, ainda tenta escolher por si mesmo, ainda carrega o peso de conduzir a própria existência, ajuda-nos a entregar. Ensina-nos a confiar. Tira dos nossos ombros o fardo de tentar prever tudo, resolver tudo, calcular tudo. Ensina-nos a andar por fé, não por vista. A ouvir mais Tua voz do que as opiniões do mundo. A depender do Teu mover mais do que dos nossos planos. Nós Te pedimos, revela-nos a Tua vontade. Abre os nossos ouvidos espirituais para discernir a Tua voz no meio de tantas vozes. Que possamos reconhecer quando é o Teu Espírito falando, e obedecer prontamente. Dá-nos sensibilidade para perceber o Teu sim, o Teu não, e até mesmo o Teu silêncio. Ajuda-nos a não caminhar à frente de Ti, nem atrás, mas ao Teu lado, no compasso da Tua direção. Espírito Santo, toca agora aquele que está cansado. Fortalece aquele que perdeu a esperança. Convence aquele que estava se afastando. Abraça aquele que está confuso. Renova aquele que já não sente mais forças para continuar. Que esse momento não seja apenas uma oração de fim de estudo, mas sim um recomeço. Uma nova rota, um novo tempo, um novo ciclo, sob a Tua direção. Pai, nós entregamos as nossas decisões futuras. Os relacionamentos que temos, os caminhos que estamos prestes a escolher, os sonhos que acalentamos. Tudo está em Tuas mãos. Se não for para a Tua glória, se não vier de Ti, tira do nosso caminho. Mas se for da Tua vontade, abre as portas, confirma com paz, nos impulsiona com coragem e nos dá sabedoria para seguir. E agora, para encerrar esse momento, oramos pelas famílias aqui representadas. Que cada lar seja cheio da Tua presença, que a Tua luz dissipe toda confusão, todo medo, toda ansiedade.
Que a tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, invada cada coração agora. E que esse estudo seja como uma semente fértil, que vai frutificar em obediência, em comunhão contigo e em testemunhos de transformação. Te louvamos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor falou, tocou e fez aqui hoje. E declaramos, de agora em diante, não somos mais guiados por nós mesmos, somos guiados por Ti. Em nome de Jesus. Amém.